Olá para você que se liga em mais uma live da plataforma digital O Eleito aqui pelo Instagram. Tudo bem por aí? Eu sou Leonardo Levati e pouco a pouco vou recebendo vocês para a gente bater um papo mais do que especial nessa que é mais uma das lives que tem tido um só objetivo: apresentar os personagens, os professores, aqueles que dão vida à plataforma digital O Eleito. Vem cá, você conhece O Eleito? Eu vou te contar. É uma plataforma digital dentro da qual existem várias habilidades que a classe política pode treinar. Todo e qualquer candidato pode aperfeiçoar a sua oratória, a sua noção sobre gestão de crise, a sua noção sobre autoconhecimento, as ideias de marketing, storytelling, lei geral de proteção e dados, gestão pública, história da política. E o tema da live de hoje é muito importante também, pensando na elevação, aí sim podemos dizer, moral da classe política, que é a relação entre política e honra. Hoje eu vou receber aqui o Gilberto Araújo, que é um personagem fantástico que a gente tem dentro da plataforma e vai falar muito da relação entre esses dois termos, esses dois conceitos. Já estou mandando um abração aqui para o próprio Gilberto, que já está na área, já pediu para participar. Vou trazê-lo para a conversa pelos próximos 15, 20 minutinhos. Vai ser um papo muito legal. O Gilberto vai trazer os dele também. Tá aí o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo. Fala, querido. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Me ouve bem, cara? Te ouço perfeitamente bem. A honra é minha, com o perdão do trocadilho aqui. Eu estou super ansioso para essa nossa conversa. Eu acho que ela é valiosa e acho que ela reinaugura um ciclo para a nossa classe política. Pode parecer irônico aproximar os termos política e honra, sobretudo quando a gente olha para tantos escândalos que a história política brasileira produziu ao longo das décadas. Geralmente o terreno político acaba sendo um espaço em que se perde a honra, dependendo da escorregada que uma figura pública faça. E, no entanto, você nos convida a aproximar os termos e não afastá-los, sugerindo que a honra pode ser sim um preço, deve ser sim um pressuposto para que se atue na política. Esse casamento é o pacto para uma nova política, Gilberto? Então, Platão ele traz uma reflexão sobre política quando ele escreve o livro A República. Ele traz a configuração de que política é o contato entre duas pessoas que pensam diferentes, mas se sentam em mesas que os fazem iguais. E Platão ele acaba devaneando também sobre política partidária, e ele reflete como uma espécie de hermenêutica de sua literatura, que a política partidária são como fezes nos lábios, fede. E haverá mesas que você vai ter que sentar já com a mão sobre a narina, para que você não venha ser influenciado pelo odor antropocêntrico que acontece na mesa. Agora, quando nós temos a honra como carruagem de devolução, de dignidade à pessoa humana, inevitavelmente nós confiamos nessa expressão que beneficia seres humanos. E como é possível isso acontecer? Gerando redenção nessa mesa de pessoas que pensam diferentes, mas que nos fazem seres humanos e nos fazem iguais. Certamente você conhece muito bem o Congresso Nacional. Eu sou de Brasília, eu moro na cidade. E o Congresso Nacional é formado por uma concha para cima e uma concha para baixo. Acho que você já viu isso. E no meio tem um H. Quando Oscar Niemeyer, em 1955, ele projeta o Congresso Nacional, ele lê a República de Platão. Platão tem outra obra muito significativa que se chama Fédon. A obra Fédon de Platão é a obra que narra uma espécie de uma possível biografia de Sócrates, que é o pai da ética. Portanto, política caminha de mãos dadas com a ética. Mas quando Oscar Niemeyer ele desenha o Congresso Nacional, ele afirma que quem legisla para o povo é o próprio povo. E o povo escolhe, portanto, seus representantes a partir da Câmara Legislativa ou Câmara dos Deputados. São os deputados, portanto, que representam o povo para que seja esse megafone social na federação, em toda a nação. Portanto, se é o povão que escolhe os deputados, a concha para cima do Congresso Nacional significa um panelaço, representando o povão. A concha para baixo é o Senado, que significa a tampa da panela, literalmente. Concha para cima, o panelaço. Concha para baixo, a tampa da panela,
e as leis sociológicas ou sociais que essas respectivas casas patrocinam, a lei que sai da Câmara dos Deputados, ela vai ser aprovada no Senado. Então, a tampa da panela valida, fundamenta o que da panela sai. E o H para Platão, que é o H do Congresso Nacional, simboliza o homem. Então, nós temos uma sociedade que é liderada que é gerenciada pelos representantes do povo, para que o povo venha ter essa devolução de dignidade e honra através dessa plataforma política. Portanto, se nós não tivermos uma reforma significativa, não degladiando contra pessoas, não trazendo uma rivalidade contra seres humanos, mas questionando ideias, literalmente, aquilo que vai gerar redenção, primeiro para minha família, porque sem família não é possível ter essa continuidade da própria nação em relação, quando se fala de soberania de Estado, uma honra que venha abençoar filhos, família, senhores, independente da condição religiosa do comerciante, independente do comportamento cultural. Gilberto. Pois não? Não, eu queria te complementar, porque para quem está chegando agora, o Gilberto está traçando um grande arco pela história política, que foi beber das águas do Platão, e cruzando isso com o que é a arquitetura de Brasília, capital onde ele mora, e exatamente o conceito que norteou Oscar Niemeyer quando ele conceituou tudo aquilo. Então, há pouco ele falava do Congresso Nacional como dois grandes conceitos que se encaixam, o H, referente ao homem, e vou aproveitar a forte audiência que o nosso papo está tendo para lembrar as pessoas do que é o Eleito. O Eleito é uma plataforma digital apartidária, com nenhum compromisso ideológico. O nosso único compromisso é oferecer habilidades numa plataforma digital que possa dar condições à classe política, que vai concorrer ao pleito agora de outubro, de ser melhor, de ter muito mais potência na viabilidade dos seus programas, na busca por traduzir em votos as suas próprias performances. E o Gilberto está nos ajudando a entender com uma linda conceituação aqui as raízes do que hoje a gente estima por política, assim como está relacionando a questão da honra. Quero convidar a galera a seguir o Eleito Oficial. A gente está muito próximo dos 1000 seguidores, pessoal. Se vocês puderem nos ajudar para a gente bater 1000 seguidores, isso vai ser muito simbólico. E eu também sugiro que vocês acessem depois o eleito.com e baixem o aplicativo do Eleito aí no sistema Android e iOS. Gilberto, um ponto importante. Hoje, a gente tem um outro modo de vida com muita informação, com muita mídia, com muita rede social. Me parece que monitorar a honra de um candidato hoje é muito mais fácil, é muito mais dinâmico do que era monitorar a honra de um candidato lá atrás. Como é que você avalia essa questão e como as redes sociais e esse contexto de muita informação ressignifica a relação entre política e honra? Honra é aquilo que eu faço com a porta do meu quarto trancada e com a luz apagada. Honra está muito conotado a caráter. E essa devolução de honra que política pode proporcionar em relação a monitorar um candidato, hoje em dia pode ser feito não apenas a partir do perfil social, humano dele, mas através, inclusive, dos sites, né? Você vai ter informações para quem vai votar esse ano, e eu sugiro você fazer uma pesquisa sobre o seu candidato, sobre o passado jurídico dele, se ele deve algo para a justiça, se ele for alguém que já tem uma carreira política, pesquise como foi seus anos de mandato anteriores e que você venha ter essa sensibilidade nessa bússola que vai determinar qual é o perfil de honra desse candidato. Olha só, interessante, né? O histórico de honra. O histórico de honra fala muita coisa. Agora imagina se nós tivéssemos a sensibilidade de termos no pleito nesse ano de 2022 candidatos preparados para gerar redenção através da educação, sem que houvesse uma plataforma que proporcionaria um indicativo que determinaria a sexualidade, mas simplesmente ensinasse ciência a partir daquilo que vai fazer um cidadão nobre, para gerar, por exemplo, uma prova relevante no PISA, que é o Exame Internacional da Avaliação do Estudante. Imagina se o Brasil
que hoje está na 55ª posição, se nós fôssemos, por causa de uma política que devolvesse de devolução de honra, para pelo menos as 5 posições tops ali do PISA, uma política que pode proporcionar realmente, cara, simplesmente as validações básicas para o artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais. E como é possível isso acontecer? Através de um mergulho de sensibilidade, de empatia. Sabe, uma das aulas que eu dou nessa plataforma, um dos módulos, na verdade, eu falo sobre empatia. Você sabe que a psicologia contemporânea, ela afirma que simpatia é a esmola dos sentimentos. Cuidado com o candidato simpático. É aquele que não tem dor, que não tem nem cicatriz, mas quando você vai falar suas dores para ele sociais, ele vai sorrir para você, como se entendesse, mas na verdade ele não passou pela experiência ou pelo processo. E aí, cara, a psicologia afirma que simpatia, portanto, é um sentimento sem produção. Imagina, então, um candidato que não seja antipático, apático, nem simpático, mas seja empático. Aquele que se envolve com você. Aquele que, de fato, tem a sensibilidade de realmente fazer com que os seus projetos de lei sejam prioridade no seu mandato. Isso é possível a partir de uma pedagogia. Aqueles candidatos que, de fato, se prepararam, sobretudo, através da honra, né, cara? Porque se for possível ter uma jornada social relevante, no período das eleições, eu só apenas... Falhou aí? Falhou, mas voltou. Então, vou finalizar. A proporção de garantir, na minha condição enquanto cidadão, votante, a determinação de que eu fiz uma boa escolha. Não pelas promessas heróicas, mas pelo fato de ser empático com as dores sociais. Que eu possuo, que possuímos, porque ambos compomos essa mesa da humanidade. Muito bom, Gilberto, muito bom. Eu ainda tenho uma pergunta final aqui, o nosso papo está voando. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando Ferreira, ele está na área, o Robson também por aqui, muita gente escrevendo aqui nas mensagens do nosso Instagram. A gente tem o Jorge Tacliani também está por aqui, é um dos personagens que a gente tem na plataforma digital eleito, um mestre, campeão de vendas, e a gente sabe que o candidato tem que saber se vender, ao mesmo tempo em que, se ele apostar na hora da venda só na simpatia, como o Gilberto bem consolidou aqui, ou sintetizou a esmola dos sentimentos, o tiro pode sair pela culatra. A empatia é fundamental e ela não nasce do dia para a noite. Por isso, a importância da capacitação que a plataforma digital eleito oferece para que na jornada esse candidato tenha muito mais eficiência na sua busca por uma performance eleitoral satisfatória. Vivi FC Medeiros, muita fake news. De fato, a gente está vivendo tempos com redes sociais digitais em que notícias falsas ganham ampla notoriedade. Então, daí que o espírito crítico é muito importante para o eleitor. E um dos critérios que um bom eleitor tem que carregar consigo é saber se o seu candidato fez a preparação que o eleito oferece. Porque não fazer é um sinal péssimo que você passa para o seu eleitorado. Quer dizer, existe uma plataforma digital, ela é acessível, trabalha com um ticket, mas mas escancaradamente barato, perto de todo o conhecimento que está potencialmente ali entregue, e o candidato não vai fazer. Quer dizer, o recado que ele passa é muito ruim. Gilberto, o nosso tempo voou. A gente já está praticamente rompendo aqueles 15, 16 minutos que tínhamos alinhado. Então eu vou te convidar agora, para finalizar, a explicar um pouquinho da maneira como você traduz a relação entre política e honra lá na plataforma digital eleito. Em resumo, quem for para a plataforma, se cadastrar e estiver lá dentro, vai encontrar o que na sua disciplina? Então, sou professor dessa plataforma e eu leciono sobre a política como devolução de honra. Na verdade, honra sem honra é impossível dar passos sociais, seja no matrimônio, seja na criação de filhos e, sobretudo, na educação. Mas a política, essa plataforma, é uma carruagem que leva às demais estruturas sociais. Eu ensino como, na história, foi possível nós termos características não apenas literárias, mas personagens que podem, ou melhor, que tiveram a sensibilidade de trazer redenção na história da humanidade através da honra e que acabou culminando na política.
E, obviamente, tudo isso vai determinar de forma muito sólida uma raiz de esperança enquanto cidadãos. Ou seja, se você está nessa jornada de se, se candidatar, oficializou a sua candidatura, eu quero convidar você a participar dessa plataforma que vai te ensinar com seguridade a como se preparar melhor para as eleições, com um time extraordinário de professores que poderá, de forma muito sensível, trazer uma bússola de como você liderar a sua campanha através da honra. Essa, então, é um dos perfis da minha aula. Fantástico, Gilberto. Obrigado pela tua síntese também e vários comentários bonitos que estão chegando por aqui. Esse é um tempo de saber votar com urgência, escreve o William. Aí a gente tem o Fernando Ferreira, direto de Goiás, está conectado nos prestigiando. O perfil Bosque Underline 47. Sou pedagoga. Fundamental 1, meu campo de atuação. Entendi o meu chamado quando eu assisti o Gilberto. Que bacana, hein? É o tipo de comentário que enobrece. O perfil Sil.organiza. Gilberto foi um divisor de águas para mim. Olha o valor que tem esse profissional que está lá na plataforma digital O Eleito e vai trazer todas essas reflexões para o bojo, para o contexto da política. O mesmo perfil, Bosque Underline 47. A educação está cheia de educadores, formadores de pensamentos com inclinação mais marxista. Uma reflexão que coloca aqui o Bosque a respeito de uma direção mais à esquerda, na tese do Bosque aqui, em relação àquilo que é colocado nas salas de aula. O Gilberto é essencial para nos ajudar, coloca o perfil Prata do Reino. Enfim, esses comentários todos só aumentam o respeito que as pessoas têm pelo seu trabalho, Gilberto, e a honra que nossa equipe do Eleito teve ao ter contado contigo como um dos professores. Receba o nosso abraço, obrigado pela nossa excelente conversa. Faz um apelo aí para o seu público seguir o Eleito Oficial, Gilberto, e com isso a gente se despede. Ótimo. Cara, eu quero convidar vocês a seguir essa plataforma o Eleito, seguir o perfil aí no Instagram. Você vai ter muito conteúdo de qualidade, ainda mais uma temporada que é muito decisiva e importante, que é esse tempo eleitoral político. Você que quer saber mais, cara, e ter orientações de como votar, ou até mesmo se preparar para uma candidatura, esse é o perfil que vai te dar as ferramentas necessárias para essa jornada. Eu quero finalizar com uma reflexão que eu tenho. Para mim, a educação é um messias social. Você que está assistindo, investe na educação. Leia de forma significativa os clássicos sobre política. Eu quero te aconselhar. Eu iniciei falando sobre a República de Platão. Eu quero te influenciar a você ler a República de Platão e você compreender, cara, como a raiz política veio para beneficiar a sociedade, não para gerar um esgoto de mentalidades a ponto de fazer com que o próprio Platão afirma, né, que a política partidária são fezes nos lábios, fede, mas que através da sua literatura isso vem te enobrecer, a ponto de você ter esse código de etiqueta para você sentar e falar com dignidade sem trazer divisão, mas sempre soma e redenção através da honra, sobretudo através da política. Gilberto, muito legal ter te conhecido. Um abraço para você. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até a próxima. Tchau.